Que bom que você está conosco aqui. Seja bem-vindo. Nós estamos numa série de vídeos e podcasts para falar de coisas que são vitais e importantíssimas para você. Nós começamos essa série conversando sobre a importância de um encontro e a diferença que faz você ter um encontro marcante na sua vida. Para esse dia, nós temos um convidado aqui muito especial, meu querido amigo Marcelo Padilha. Ele é casado com a Fernanda, tem dois filhos lindos, o Miguel e a Catarina, e ele é oficial da Força Aérea Brasileira. Eu pude acompanhar muito bem o trabalho dele, há muitos anos que eu conheço, e eu tenho o prazer de convidar para que ele possa estar conosco hoje e compartilhar suas experiências. Ele também é discipulador da Igreja Videira, então isso quer dizer que ele é coordenador de grupos. Hoje o Marcelo conta com em torno de 50 pessoas na sua supervisão, na sua orientação espiritual. Isso quer dizer que ele é uma pessoa de larga experiência e nós queremos contar com essa experiência dele. E já já ele vai falar para nós algumas coisas que aconteceram com ele, fruto desse encontro. Mas antes eu quero te dizer que nós temos aqui no canal alguns vídeos e alguns trabalhos que você pode acessar. Você também pode deixar aí nos comentários do canal as suas impressões, a sua mensagem. Eu vou fazer questão de responder para você com muito amor e muito carinho. Então vamos lá. A nossa proposta hoje é falarmos de um encontro com Deus, que é o principal encontro nas nossas vidas, e também como Deus se utiliza de sonhos para potencializar as nossas vidas, para nos dar esperança, para nos tirar do lugar comum. Nós fizemos aí um vídeo que está também aqui disponível no canal, falando especificamente sobre esse tema sonhos. E aí nós também queremos saber do Marcelo aí como Deus se utilizou dessa ferramenta tão poderosa para trazê-lo, para potencializá-lo, para levá-lo à conclusão daquilo que é o propósito de Deus. Então vamos lá. Marcelo, seja bem-vindo. É muito importante contar com você aqui hoje. Sei que tem pessoas aqui que vão usufruir bastante da sua bagagem, da sua experiência. Eu gostaria de começar perguntando para você como foi o seu encontro com Deus e como ele foi decisivo na sua vida. Bom, em primeiro lugar, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por nos permitir, nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui para que, de alguma forma, nós sejamos instrumento, né, de amor, de graça, um testemunho que possa edificar a vida dos nossos ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade, pastor Ivan, meu pastor, amigo, né? Companheiro de trabalho durante longos anos na nossa gloriosa Força Aérea Brasileira. E então é muito bom poder estar aqui. Em relação ao meu encontro com Deus, né? Sim. Eu costumo falar, pastor, Hum, que nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. Isso é amém. fundamental para que nossas vidas sejam mudadas. E o meu primeiro encontro com Deus foi algo marcante que foi um marco na minha vida. Então, antes daquele encontro, minha vida era de um jeito, e após aquele encontro, Exatamente. minha vida totalmente transformada. E isso se faz 14 anos atrás. E eu posso afirmar com certeza que tem sido os melhores anos da minha vida. Hoje, eu posso dizer que eu tenho uma vida que pode ser chamada de vida. Bem, a gente tinha comentado aqui, Marcelo, sobre essas perspectivas maiores, né, nas vidas das pessoas, são sonhos. Muitas pessoas que nos acompanham hoje, elas têm sonhos. Muitos desses sonhos são sonhos gerados pelo próprio Deus,
E nós gostaríamos de conversar sobre esse ponto, dizendo o seguinte: para você, existiu diferença antes e depois em relação aos sonhos desse encontro que você teve com Deus? Absolutamente, totalmente, Que bom. totalmente. Então, antes de eu conhecer o Senhor, de eu ter essa experiência marcante na minha vida, num encontro com Deus, eu tinha sonhos. Veja, e os sonhos, né? Eu vou contar um pouco do meu testemunho aqui. Eu era um rapaz que tinha tudo o que o mundo aí acha benéfico, né? Eu tinha apartamento, a profissão que eu queria, tinha carro, moto importados, né? Namorada, mas existia e tinha sonhos. Só que os sonhos que eu tinha eram a maneira do mundo. Então eu vislumbrava coisas que o mundo tem como boas. Mas após o encontro com Deus, né? Após essa transformação, após essa metanoia, que é a mudança de mente, eu comecei a enxergar que aqueles sonhos, na verdade, não tinham a ver com os sonhos de Deus na minha vida. Perfeito. Por exemplo, eu descobri, né, um pouco antes de me converter, porque depois que eu me converti, eu me casei, né? Eu descobri nos exames de rotina que eu não podia ter filhos. Olha aí. E lá no meu interior existia aquela vontade, porque nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor para que nós possamos procriar, para que a gente possa ter filhos naturais, filhos espirituais. E eu, aquela época, fiz um exame e olha, poxa, você não pode ter filho, mas como assim? Não, mas tudo bem. Ah, eu não sei nem se eu vou casar na vida, mas depois que eu tive um encontro com Deus, eu lembro daquela passagem, pastor, do cego que foi curado. Mas e o que aconteceu? Eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. E é exatamente isso que acontece quando a gente tem um encontro genuíno com o Senhor. As escamas dos olhos, elas caem, a gente começa a ver com os olhos de Deus. E eu comecei a enxergar com os olhos de Deus, eu comecei a sentir, né, como o Senhor, e eu comecei a sonhar os sonhos de Deus na minha vida. E então, o meu sonho era de constituir uma família, de ter uma esposa, uma mulher de Deus, e graças a Deus eu a tenho, e ter filhos. Ter filhos. Mas no mundo isso não era prioridade. Não. Mas depois passou a ser, e pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Senhor me concedeu, a mim e a minha esposa Fernanda, 2 filhos lindos, filhos da promessa, homem e mulher de Deus, que já nasceram vitoriosos, já nasceram mais que vencedores. Então veja a diferença. Antes eu tinha sonhos do mundo, né? Porque a gente pensa, a gente acha que os nossos sonhos é ter um carro, uma moto, um apartamento, poder viajar. Nada contra isso, isso é bênção. Mas desde que isso seja consequência daquilo que o Senhor tem para nós. E nós vamos desfrutar de muitas coisas. Nós vamos desfrutar do melhor dessa terra no Senhor. Então, hoje, pastor, eu posso afirmar que os sonhos de Deus têm se realizado na minha vida. E para finalizar esse tópico, sempre quando me perguntam, pastor, pô, quando me encontra, pô, Padilha, aí, como é que você tá? Eu falo assim, ó, eu estou melhor do que eu mereço. Porque, na verdade, nós não merecemos nada, é tudo pela graça de Deus, né? Então eu falo assim, ó, eu estou melhor do que eu mereço, mas estou menos do que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas na minha vida, grandes coisas no meu casamento, grandes coisas no ministério que Ele tem me concedido, grandes coisas na minha descendência, nos meus filhos, que são filhos da promessa, que irão muito além, né? Grandes coisas no profissional, grandes coisas na sabedoria, no intelecto que vem do Senhor. Então, pastor, Deus tem grandes sonhos para nós. E Ele é um Pai amoroso que quer nos dar esse sonho. E a gente tem que se apropriar por fé, crer somente e desfrutar desses sonhos na realidade. Ah, muito bom. Exatamente isso. A gente tem feito uma abordagem aqui, Marcelo, dizendo o seguinte, que o homem sozinho,
ele não tem essas orientações. E é muito bom que você está aqui com a gente hoje, explanando, explicando e colocando para os nossos ouvintes aí, o pessoal que nos acompanha aí, de que realmente Deus realiza sonhos. E muito provavelmente esses sonhos que hoje se concretizaram na sua vida, muito provavelmente Deus mesmo plantou. Amém. Deus mesmo plantou no coração de cada um, no seu coração, no meu coração, no coração do Marcelo, coisas que ele quer liberar poder para realizar. Mas o homem, sem a instrução, sem o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento de Deus, ele fica à deriva. E a gente comentou no outro podcast que o cemitério é o lugar onde tem mais sonhos ali enterrados. É verdade. Porque provavelmente você hoje está tendo essa iluminação, essa explicação de que, em outras palavras, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Então, você está vendo o testemunho aqui do Marcelo dizendo como Deus pôde atuar na vida dele, sobrenaturalmente, para que ele pudesse ser hoje o pai do Miguel e da Catarina. E talvez você que está nos acompanhando hoje tenha também sonhos da parte de Deus. Nós queremos reforçar esse ponto, que você pode contar com o sobrenatural. Você não precisa ficar sozinho à deriva, porque Deus é aquele que com o seu poder te ajuda a alcançar os seus sonhos. Eu mesmo, né, Marcelo sabe do meu testemunho, eu desejei como ele ser pai. E hoje Deus tem realizado esse sonho dentro de uma parceria, dentro de um esclarecimento na palavra. Então é muito importante você que nos acompanha hoje entender que pela fé, crendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, você pode ser potencializado, você pode ser ajudado. Você não precisa ficar na depressão, você não precisa ficar na tristeza, você não precisa ficar no desespero, porque nós temos um ajudador. E esse ajudador é o nosso Pai, que ele mesmo plantou os sonhos do nosso coração, e ele tem mais prazer até do que a gente em que esses sonhos se realizem. Então, por exemplo, você pode ver a trajetória, sabe, Marcelo, de Deus e Jesus. Jesus ele estava na trajetória de realizar um grande sonho para Deus, que era trazer a humanidade de volta para Deus, em um relacionamento que é diferente da religião. Então, a religião é um conjunto de dogmas, é um conjunto de conceitos, e o homem tenta aplicar esses conceitos para chegar até Deus. Isso é religião. Mas um relacionamento vivo com Deus pelo Espírito Santo é disso que o Marcelo está falando. É esse relacionamento que faz com que você tenha esperança, faz com que você tenha a certeza de que Deus está envolvido com você e que Deus ele quer mais até do que você, que os seus sonhos se realizem. Sonhos, na verdade, são alavancas de Deus. Sonhos, na verdade, são coisas que Deus usa para que o homem possa se achegar a ele e crescer mais e mais. A gente estava comentando aqui no outro vídeo, né, de que Deus ele libera esse poder na sua vida. E à medida que você começa a ter esse poder, a ter essa sabedoria, e seus sonhos começam a ser realizados, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, para um homem antes sem Deus, talvez fosse impossível ter filhos. Mas agora, para um homem diante de Deus, na presença de Deus, com o Espírito Santo, ele agora tem o seu filho. Talvez a medicina não conseguisse, mas Deus conseguiu. Isso quer dizer que Deus se importa em realizar sonhos, e a fé é algo progressivo. A fé é algo que aumenta. A fé é algo que ela não é uma coisa estática, mas ela é vencedora de problemas nas nossas vidas. E o Marcelo está aqui junto comigo para trazer bem presente essa questão para você, para que você tenha uma clareza, um esclarecimento, né? Agora, a gente pode falar um pouquinho também dos matadores de sonhos. Circunstâncias e pessoas que agem contra o seu sonho. Então, de acordo com o que você crê, é de acordo com o que você vai pensar, é de acordo com o que você vai fazer.
E muitas vezes nós temos elementos aí, influenciadores que estão à nossa volta e eles não têm o mesmo tipo de ambiente espiritual, eles não têm o mesmo tipo de visão espiritual e isso pode acabar acarretando a demora naquilo que é o propósito de Deus para você. Né, Marcelo? O que você acha? É verdade. Existe uma fonte que se chama Jesus Cristo. Amém. E quando nós bebemos dessa fonte, vem tudo junto nessa fonte. Vem sonhos sendo realizados, vem a paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar. A gente vive correndo atrás de uma paz, e essa paz nós não a encontramos no mundo, né? Vem a verdadeira felicidade que é no Senhor, que é, né, é paz no espírito, não é verdade? E os sonhos, pastor, que vem junto, né? No meu caso, no meu testemunho, não foi só na realização de ser pai, de ter filhos, Sim, sim. mas num casamento que Bom. prospera, nas minhas finanças, né? Meu Deus. Eu não só queria ter filhos, mas queria ter filhos sábios, filhos com sabedoria do alto. São filhos sábios, são filhos alegres, são filhos que acrescentam no meu trabalho. Né? O senhor sabe, eu, né, após tudo isso, após o encontro com Deus, que eu tive revelação de quem é o Senhor na minha vida, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Pai bondoso, que Ele quer abençoar, como o senhor falou, porque o Senhor se alegra mais do que nós, às vezes, num sonho sendo realizado na vida dos filhos que somos nós, né? A galera que estuda para prestar concurso público. Eu depositei, e o senhor lembra muito bem disso, lembra? O senhor falou, ó, impõe as mãos sobre a prova, consagra o Senhor. Deus vai te Eu ajudar. fui aprovado num concurso muito difícil, concurso público, fui o primeiro colocado no Brasil, mas isso toda honra e glória é para o Senhor, porque se a gente tem um sonho, nós colocamos diante do Senhor e Ele realmente faz. Agora, existe, do mesmo jeito que existe essa fonte que jorra vida, existe o periférico que jorra morte. Ótimo. E nós temos que tomar muito cuidado o que a gente ouve, de quem a gente ouve, com quem a gente se associa, em que nós estamos inseridos, o meio que nós estamos inseridos, né? Então, nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que ouvir o Espírito. Nós não podemos andar pelo que vemos, pelas circunstâncias, mas sim pelo que cremos no Senhor. Então, nós temos que saber discernir as coisas espiritualmente. Pô, isso é de Deus, isso me traz paz, né, pastor? Perguntaram para o apóstolo Paulo, pô, mas como eu sei se isso é de Deus ou não? E ele falou, a paz de Cristo é o árbitro em vosso coração. Então, quando é algo que vem de Deus, que se origina do Senhor, nós temos paz. Nós temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos, com a comida com o alimento que a gente tem de outros lugares, não é verdade, pastor? Então, fica a dica. Existe uma fonte, existe um centro, que é Cristo Jesus, para onde nós temos que orar. E aí, todo periférico que quer te tirar do caminho, Desviar, né? E geralmente isso, pastor, isso ataca a nossa alma, que vai para o campo da mente, das emoções, do desejo, né? Dos sentimentos. Os sentimentos, né? Nós temos que ter uma atenção muito grande com os nossos sentimentos, né? Porque está ali no campo da alma, porque o espírito está pronto. Mas nós precisamos alinhar a alma. Então, pastor, em relação... E existe mesmo aquilo que gera morte, né? Os matadores de sonho. E às vezes o matador de sonho é você mesmo, porque você está com a fé, não está com a fé correta. Isso. Não está com a fé correta, está com a fé em outra. Não, a fé correta se chama Jesus Cristo, aquele que provê, aquele que dá com alegria, aquele que nos ama, aquele que não nos abandona, aquele que está junto, né? Temos que nos atentar para isso. De onde vem a fonte que estamos nos alimentando? Perfeitamente, é isso aí, Marcelo. Eu também gostaria que você falasse um pouquinho sobre como acontece essa realização de sonhos, porque as pessoas que nos ouvem, elas precisam ter a clareza que nós trabalhamos,
nos empenhamos e nos esforçamos sim. Naquilo que temos como perspectiva e alvo, existe um trabalho, existe um esforço. Mas eu gostaria que você também nos ajudasse a esclarecer como esse trabalho, esse esforço, pode ser aliado ao sobrenatural. A palavra é essa, pastor, é sobrenatural, não naturalmente, né? Sobrenatural, natural. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus, né? O Rabi, o mestre, o nosso Senhor, ele fala, ó, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque no nosso natural a gente vive se sobrecarregando. A gente vive com um fardo pesado. Por que isso? Porque no nosso natural nós somos condicionados a isso no mundo. Olha, você tem que fazer, você tem que dar o teu melhor. E temos que dar o nosso melhor mesmo, no Senhor. Sim. Porque de onde provém todas as coisas. Só que a gente, a cada dia, se nós não tomamos a devida atenção, a gente se vê, a gente querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo provar para nós mesmos que nós conseguimos, querendo. E a gente vai entrar numa gama de estafa, a gente vai sucumbir. A gente vai sucumbir. E é isso que acontece. É isso que gera depressões, é isso que gera muitos casamentos que são desfeitos, porque um quer provar para o outro que é isso que eu vou fazer, não, eu quero. Mas não é essa a fonte. A fonte é o Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quem é que vai nos aliviar? Ele, porque o Senhor guerreia por nós. Ele combate por nós. Claro que a nós, né, é dado, né, quando a gente tem um ministério, quando tem missões, tem os princípios, né, nós encaramos a missão. Claro que eu não estou falando aqui para ninguém ficar deitado, esperando as coisas acontecerem. Não, isso não é isso. Não é isso. Tanto é que o Senhor trabalha até hoje por nós. Até hoje. O Senhor trabalha e nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? O Senhor, nós somos espelho. Então veja, o Senhor trabalha até hoje, mas quando nós trabalhamos no sobrenatural, fica tudo mais leve, o fardo é leve, o jugo é suave, porque na verdade o Senhor trabalha por nós, né? Então, nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor e nós precisamos desfrutar do Senhor, desfrutar desse sobrenatural. Porque de que adianta, pastor? Muitas pessoas, a gente vê isso inclusive dentro da igreja, pessoas ali se sobrecarregando, se estafando, porque muitas vezes ela faz isso sem perceber. Sem perceber. E isso gera muitas coisas no corpo, gera muitas consequências no corpo, né? Gera doenças psicossomáticas, gera as coisas não benéficas, né? E o nosso Senhor é um Deus de cura, nosso Senhor é um Deus que faz, né? Então, nós temos sim que viver uma vida no sobrenatural de Deus. Qual é o pai que não quer fazer algo benéfico para o filho? Qual é o pai que não quer ajudar o filho? O senhor é pai também de um filho maravilhoso, o Ives, que eu tive o privilégio de conhecer desde... Então a gente vê o Ives. O Ives é um exemplo da graça de Deus, né? E na graça é isso. É nós desfrutarmos do favor de Deus, o favor imerecido. Isso está diretamente ligado ao sobrenatural de Deus em nossas vidas. É o a mais, é onde a gente vai além, né? Vamos além, porque na força do nosso braço, pastor, uma hora vai pesar e vai. É como se fosse uma locomotiva carregada, puxando vagões carregados de entulhos ali. Uma hora essa locomotiva vai parar. Porque ela não aguenta. O motor, uma hora ali, ele fadiga. É o que a gente vê na prática. Né? É exatamente isso que a gente vê na prática, né? A gente já está nessa vida, eu estou há 14 anos aí no ministério, na vida cristã, glória a Deus por isso, e a gente vê as pessoas sucumbindo porque fadigou, cansou.
Ao passo que... E o cansaço, ele vem, pastor. Verdade. O cansaço no físico, É uma se o senhor realidade. dorme ali 6, 7, 8 horinhas, que é o recomendado ali, no outro dia você acorda bem. Agora, quando é o cansaço sobrecarregado na alma, É. o senhor dorme 10, 12, 15 horas, acorda ali, ó, Não estafado. descansou. Por quê? Porque não vive no sobrenatural de Deus, É a né? consciência da provisão, né? Exato. A gente costuma dizer que, por mais que nós venhamos a trabalhar, e é muito importante que as pessoas que nos acompanham saibam, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus trabalha e nós trabalhamos. Mas tem coisas que somente Deus pode fazer por nós e nós acessamos isso pela fé, pela experiência. O Marcelo que está aqui é um homem experiente e ele tem vivido isso, e eu também tenho vivido isso, onde somente Deus pode te colocar no lugar certo na hora certa. Então, muitas pessoas que têm muitas qualificações, mas confiam em si mesmas, elas não têm a perspectiva do poder, a consciência do poder. Isso faz toda a diferença que o Marcelo está falando. É você portar uma fé crendo que Deus pode te fazer ir além, superar, às vezes passar por circunstâncias suas mesmo, do seu próprio, da sua cultura, das tradições, e te levar a alcançar tudo aquilo que ele planejou para você. É importante demais você estar com a gente aqui. Afinal de contas, você está tendo referenciais, como o Marcelo, eu mesmo, de pessoas onde Deus realizou coisas sobrenaturais. Amém. E isso já está somando com a sua fé. Agora, eu gostaria de falar também sobre os problemas que acontecem com as pessoas que perderam essa perspectiva. Então, talvez você que nos acompanha esteja nessa situação e a gente quer comentar um pouco sobre isso. Os sonhos são perspectivas de bênçãos. É a visão da esperança. Assim como Abraão, ele, se você conhece a Bíblia, na Bíblia, Deus conta a história de um homem que queria ter um filho. Em um dado momento, ele se vê falando com Deus, dizendo que quem herdaria as coisas que ele tinha seria o Damasceno. O Damasceno, que era um funcionário da casa dele. E ali você vê, ele estava abatido. Ele estava triste, deprimido. Então ele se utiliza das estrelas, Deus se utiliza das estrelas e mostra a Abraão, por uma imagem das estrelas, que assim seria a descendência de Abraão. E é importante você entender que Abraão assumiu que a vontade de Deus era essa. Então, muitas vezes, a gente está aqui triste, abatido, porque não assumiu que a vontade de Deus é realizar aquilo que ele mesmo plantou no seu coração, que é bem diferente de uma fantasia. É bem diferente de uma coisa que foi criada na mente humana, como a gente pode citar um exemplo aqui, muitas pessoas estão aí jogando na loteria. E a expectativa dela é ficar milionário com aquilo. E muitas vezes aquilo não chega, não vem. Pode vir para um, né? Aleatoriamente ali pode cair para alguém. Mas para essa pessoa não. E ela está presa naquilo ali de tal maneira que ela se vê sem forças ali. Mas Deus não tem isso para nós. Deus tem algo progressivo. Deus tem algo que vai sendo construído à medida que nós vamos caminhando junto. Então o Marcelo também pode comentar sobre esse abatimento que vem por essa morte dos sonhos, né? Eu, graças a Deus, pastor, desde que eu tive um encontro genuíno com o Senhor, Olha aí. os sonhos de Deus têm se realizado na minha vida. Então, eu não tenho sido frustrado em nada. Graças a Deus. Eu tenho, sim, me alegrado, né? Eu até dando continuidade à questão do Sim. encontro, né? O primeiro encontro que eu fui, que eu tive uma experiência maravilhosa. Eu fui junto com meu irmão, né? Mais novo. E hoje ele serve ao Senhor, é crente, glória a Deus. E no segundo encontro que eu fui, eu já levei minha família inteira. Benção. Mãe, pai, irmãos. E todos tiveram uma experiência genuína com o Senhor e suas vidas foram mudadas. E veja, e os sonhos
vão sendo realizados em nossas vidas. Eles vão sendo realizados em nossas vidas. O senhor falou aí interessante. Tem uma passagem que diz que o Senhor tem bons pensamentos sobre nós. Pensamentos de paz. E não de algo que vai nos fazer mal. Lembra que eu falei da fonte? A fonte é uma só. A fonte é Cristo Jesus. Cristo. A mulher samaritana, ela tinha todos os sonhos dela frustrados. É isso mesmo. Todos os sonhos frustrados. Ela era rejeitada, não só pelos homens que passaram na vida dela, mas pelo povo da cidade. Mas ela teve um encontro genuíno com o Senhor. É verdade. Ela teve um encontro genuíno com o Senhor e ela não esperava aquilo, e o Senhor moveu tudo, ele mudou o caminho, ele mudou paradigmas, porque se tratava de Samaria, dos samaritanos, e o Senhor foi lá por causa dela. E é isso que o Senhor faz com você, querido, querido. O Senhor move as circunstâncias, ele vai até onde você está para que você beba dessa fonte e nunca mais tenha sede. Para que você viva os sonhos de Deus. Porque se nós não buscarmos nessa fonte, assim como a mulher samaritana, ela passou a vida inteira dela tentando buscar em outra fonte. É E o verdade. que acarretava nela? Cada dia mais frustração. E muitas vezes, quando a gente não está atrelado a essa fonte, que é uma fonte viva, que jorra água viva, a gente tenta buscar no casamento, tenta buscar no dinheiro, É verdade. tenta buscar no intelecto, tenta buscar no trabalho, tenta buscar numa realização na vida dos filhos, mas o que acaba acontecendo? Frustração em cima de frustração, porque a fonte é uma só. Cristo Jesus, assim como aconteceu lá em Samaria, o Senhor, ele nos ama, o Senhor quer ter um relacionamento com nós, ele quer jorrar essa fonte, ele quer realizar os sonhos, ele tem prazer em ver os seus filhos com os sonhos sendo concretizados. Por que isso? Porque ele sabe que quando um sonho é frustrado, quando algo que você deseja muito não acontece, Não acontece. há consequências, há dissabores, há frustrações, há rejeições. Né? Então, pastor, eu, graças a Deus, eu não tenho a experiência de não ter sonhos não realizados, porque todos os sonhos que eu coloquei diante do Senhor têm sido realizados e ido além. Graças a Deus você está aqui para falar isso, meu E irmão. ido além, porque esse é o nosso Deus, não é isso, pastor? Amém. E eu louvo a Deus pela vida do senhor, da Amém. pastora Wanda, que pegou em nossas mãos, a minha mão, na mão da minha esposa, quando a gente ainda não era nem casado, a gente fazia corte, e o pastor Ivan, a pastora Wanda, nos norteando, sendo nossos pais espirituais, Bom, acompanhando, amando, amando, e mas nós também falamos, não, nós estamos juntos e vamos caminhar junto. Que aí entra a questão da aliança, exatamente. entra a questão da honra, entra a questão da unidade, entra a questão da lealdade. Isso. E esse ponto, Marcelo, importantíssimo para a gente finalizar, né? Nosso podcast. Já estamos nos encaminhando aí para os finalmente, né? Talvez você ficou aí com gostinho de quero mais, né? Nos acompanhe aí no canal, participe aí, se inscreva no canal. Nós vamos fazer outros desses e vai chegar para você a mensagem. Você pode ativar aí as notificações, né? No sininho, se você quiser. Nós vamos fazer mais. É bom que você fique com esse gostinho de quero mais, porque nós vamos continuar essa série, o Encontro com Deus. E é bom que você tocou nesse ponto, porque existe, né? A gente pode comentar sobre isso. Existe da nossa parte também uma atitude correta e uma atitude, digamos assim, sensata para quem deseja que seus sonhos se realizem. Então, Marcelo, a gente comentou no outro, e você pode nos ajudar aí, reforçar, que a atitude que nós estamos falando aqui é uma atitude de fé e confiança. Existe um personagem na Bíblia chamado José. Ele passou por diversos percalços na conclusão dos seus sonhos. Ele foi chamado para ser governador,
Deus deu um sonho de verdade para ele, um sonho daqueles quando a pessoa está dormindo, e ele viu a vontade de Deus para ele. E a vontade de Deus para ele é que ele governasse com sabedoria de Deus a maior potência da época para a preservação da vida. Então nós vamos comentar aqui que existem posturas que eu e você podemos assumir para que a realização dos nossos sonhos chegue para nós. E uma delas é não olhar para o entorno, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as questões que tentam ali te impedir, mas olhar sim para o desejo de Deus de você conquistar aquilo. José passa por um período, Marcelo, na vida dele, onde ele é jogado num poço. Então, quem diria que um homem que estava prisioneiro num poço seria o governador do Egito, um segundo homem em governo no Egito. E depois José, então, ele vai para a casa de Potifar, que era ali um oficial da guarda de Faraó. E ele passa a ter um senhor. Mas a Bíblia fala que o senhor, com letra maiúscula, era com José. Mas ele estava na casa do seu senhor egípcio. E o senhor na Bíblia está escrito com letra minúscula. Ou seja, a participação de Deus e a consciência de José dessa participação o levou a não olhar para as circunstâncias, mas sim olhar para aquilo que era o sonho de Deus para ele, né, Marcelo? É verdade. Eu resumo essa parte, pastor, com um termo, uma palavra chamada posicionamento. Exatamente. Posicionamento. Queridos, queridas, não tem para onde a gente correr. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que nos posicionar diante de qualquer situação, diante de algo. Isso é na vida secular, isso é na vida do ímpio, isso é na vida do crente. Nós temos que nos posicionar. Não tem para onde correr. Por exemplo, eu tive contato com a palavra de Deus, né, lá ainda na gloriosa escola de especialista, na época, lá em 1991. Eu tive contato com a palavra de Deus, os evangélicos que estavam lá, da União Evangélica lá, se reuniram, me convidaram, deram uma Bíblia para mim assinada por todos, falaram, pô, você é importante para Deus e tal. Eu olhei aqui, pô, legal, bacana, Jesus é um cara legal, beleza, ok. Não desonrei ninguém, não me desfiz de ninguém, mas eu falei, ok, beleza, guardei a Bíblia e não me posicionei naquilo. Isso em 1991. Quando foi em 2010, ou seja, 19 anos depois... Deus não desistiu, hein? Deus não desistiu de mim. Por quê? Porque, como eu falei aqui no início, o nosso Deus é um pai amoroso, um pai abençoador, um pai amoroso, bondoso e abençoador, que ele tem bondade sobre nós. Ele quer nos abençoar. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. Porque elas já foram liberadas, pastor. Olha o pai que nós temos. Ele já liberou as bênçãos para correrem e nos alcançar. Mas somente em 2010 que eu me posicionei. Veja, e de 2010 para cá, eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Não só eu, como a minha casa, Glória a Deus. A minha família, a minha parentela, a minha descendência. Porque o Senhor, ele faz a obra completa, pastor. Ele não é igual o homem que começa, para, não termina, mas desde o início, e o senhor lembra disso, há 14 anos atrás que eu virei pro senhor e falei, eu tô junto com o senhor, na época o senhor era discipulador, não é? Isso, eu falei, eu tô junto com o senhor, onde o senhor for, o senhor me leva, que eu tô junto, isso há 14 anos atrás. 14 E anos. nunca mais me desgrudei, e cada dia mais eu tenho sede, cada dia mais eu me envolvo nas coisas do Senhor, porque nos traz alegria, nos traz prazer, ainda que momentaneamente a gente passa por um cansaço, nós temos que saber administrar o nosso tempo, mas nós temos que nos posicionar para isso também, para administrar o teu tempo, para administrar a tua família, para administrar a obra de Deus, para administrar as tuas finanças, para saber cuidar da tua saúde. Isso, É maravilha. posicionamento, é posicionamento. Exatamente. O termo se chama
posicionamento. Finalizando isso, por isso que o Senhor fala: todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Nós somos os chamados, queridos. Você que está aí nos assistindo, eu, pastor, o chamado é para todos. E se você se posiciona naquele chamado, aí você vai ter que se preocupar, sabe com o quê? Do desfrute que vai vir, que é bênção em cima de bênção. Amém. Amém, pastor? Graças a Deus. Marcelo, quero agradecer a você que está conosco aqui, com os nossos ouvintes aí, com o pessoal que nos acompanha. Quero agradecer também a você que está conosco aqui há quase 40 minutos, nos ouvindo. E eu creio que bênçãos chegaram para você hoje. Eu creio que nos momentos em que estávamos conversando, Deus também, ele foi falando ao seu coração, assim como foi falando ao meu, assim como foi falando ao coração do Padilha, aqui nesse podcast. Isso é o mais importante. Nós estamos fazendo este bate-papo porque nós queremos você incluído na família de Deus. Nós queremos que você tenha elementos que possam favorecer ao seu progresso, a sua jornada, a sua caminhada. Então, conte conosco. Creia que o Senhor está ligado diretamente com os seus sonhos e que Ele pode sim, Deus tem poder sim para realizar sonhos. Você viu isso aqui hoje, a vida do Marcelo, explicou, detalhou. Você viu isso na minha vida e eu quero te incentivar a continuar com Deus. Você pode nos encontrar, nos procurar, você pode procurar uma igreja que compartilhe a palavra da verdade para que você possa crescer, avançar e conquistar cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Marcelo, obrigado ao time, à equipe, fique com Deus.